Boa noite para você que está com a gente aqui na TVB. A partir de agora você acompanha a edição deste domingo do Notícias em Debate. A convidada é a pré-candidata do PSOL à Prefeitura de Santos, Eneida Cury. Boa noite, Eneida. Boa noite, Paulo. Eneida, como é que é a carreira da Eneida? Você é do Sindicato dos Bancários, né? Secretária-geral do Sindicato dos Bancários de Santos e região. Sim, eu sou funcionária do Banco do Brasil e secretária-geral do sindicato, né, dos bancários, e também militante do partido do PSOL, né? A partir de 2008, quando nos reunimos e vimos a necessidade de colocar, então, candidatura, né, ao proporcional, ao majoritário, eu me coloquei e cumpri aquela tarefa naquele momento. Esse ano... Você fala da candidatura a prefeita em 2008. Em 2008. Esse ano, nós realizamos o nosso encontro municipal em março, né, onde a minha pré-candidatura foi homologada, né, pelo partido, juntamente com uma chapa de pré-candidatos a vereador. E ali se verificou a necessidade, claro, urgente, da gente ter, então, realmente disputar esse pleito. Agora, vamos falar um pouquinho antes de como você chegou aí. Você é formada em Física e é professora, não é? Eu sou formada em Física, fiz o mestrado na USP, né, e fiz a graduação na UFSCar, que é a Universidade Federal de São Carlos. Aí vim para Santos. Você é de onde? Eu sou de Porto Alegre. Eu nasci em Porto Alegre e minha família se mudou para Santos, eu tinha 6 anos de idade. Então, até os 18, eu fiz a minha vida aqui em Santos. Depois saí, fui para São Carlos, lá fiz Física, fiz o mestrado, entrei por concurso no Banco do Brasil, retornei a Santos e aqui já como bancária eu fui convidada a lecionar no Liceu Santista e no Stella Maris. Então, pela manhã eu cumpri essa tarefa de professora, né? E à tarde ia para o banco. E aí como é que você entrou para a política? Porque não dava muito tempo de fazer política, né? De manhã dava aula, à tarde ia para o banco. Isso é um processo de conscientização. O tempo, na verdade, a gente dá tempo ao que a gente prioriza na vida. Então, na medida em que eu fui para o sindicato, porque eu aceitei ser diretora, primeiro delegada sindical, que organiza os trabalhadores no local de trabalho, né? Então, você toma conhecimento de uma realidade que você anteriormente não sabia, né? E aí vai se aprofundando esse compromisso, né? Em que época foi isso que você foi ser delegada sindical? 2003. Então 2004. já tinha começado esse processo de informatização que atingiu duramente os bancários, né? Já, desde 97, por aí. Nós éramos, no Brasil, 800 mil bancários. Depois de 20 anos, reduziu-se para 400 mil. De cada 2 bancários, um ficou sem emprego. Ficou sem emprego, mas assim, foi para o lado do terceirizado. Você encontra muito bancário que hoje, trabalha como terceirizado em algum ramo financeiro, no ramo financeiro. Terceirização para você é uma palavra bonita ou é palavrão? É palavrão. É palavrão? Palavrão, porque a terceirização significa que diretamente o patrão não precisa contratar, ele vai jogar a responsabilidade para outro contratar, às vezes esse outro joga para outra empresa ainda, e não existe uma fiscalização adequada. Recentemente, nós vimos, até deu na internet, nas obras da CDHU, trabalhadores escravos que o Ministério Público soltou, na verdade, 50 trabalhadores escravos que estavam trabalhando para obras do governo estadual, mas essas obras eram terceirizadas e a empresa terceirizou, contratou um empreiteiro. Então, esse empreiteiro é que contratava os trabalhadores. Então, isso é a terceirização. Não existe uma maneira mais eficaz de fiscalização e de saber realmente se os direitos estão sendo E, Eneida, pagos, né? Como é que você chegou? A gente viu como é que você chegou no sindicato. Agora vamos ver como é que você chegou no PSOL. Você passou por outro partido antes? Antes, eu era filiada ao PT, né? Já lá em São Carlos.
mas eu não tinha uma vida partidária. Eu era filiada porque acreditava, achava que era um bom partido, que realmente poderia mudar a condição, a situação do país, né, do Brasil. Quando eu comecei a tomar realidade, né, a pé de outra realidade, comecei a ver que não era por aí. E depois que o Lula assumiu o governo, a gente tinha uma expectativa de mudança, mas a carta aos brasileiros já dizia, olha, mercado, fiquem tranquilos porque nada vai mudar. Então isso já era uma contradição, né? A partir desse momento, nós saímos do PT. E o partido que tinha se formado recentemente com figuras advindas do PT, mas porque não tinham se curvado a votar com o partido em medidas que eram contra os trabalhadores, na verdade, na primeira reforma da Previdência dos servidores públicos, o PT expulsou alguns parlamentares. E esses parlamentares poderiam... Luciana Genro, o Babá, a Luísa Helena e mais um outro, né? E esses outros preferiram... A Luísa Helena chegou a ser expulsa? Sim, preferiram ser expulsos a votar contra os trabalhadores. Agora, a Eneida ficou com o PT enquanto o PT era oposição e tal. Quando chegou no poder, saiu e foi... Exatamente, porque... Foi esse o processo? Foi esse o processo, porque o que me move é melhorar a vida das pessoas que não têm condição, às vezes, por si só, oportunidade de melhorar. Agora, você teve uma decepção com o PT, então? Tivemos, claro, tivemos a decepção com o PT. Porque se não tivesse decepção com o PT, estaria lá ainda até hoje. Mas, e aí, Eneida, todo mundo essas que saiu... pessoas pelas quais você luta, muitas melhoraram de vida depois da democracia, depois do Fernando Henrique, principalmente depois do Lula, não melhoraram? Olha, o que aconteceu é que houve, no meu entendimento, houve uma expansão do crédito. Tá. Do crédito. Então, as pessoas você é de passaram... banco, você entende disso, né? As pessoas, inclusive... O maior faturamento dos bancos, o maior lucro dos bancos advém do crédito. Não é à toa que o Banco do Brasil, você pode perguntar para qualquer bancário, né, do Banco do Brasil, eles estão estressadíssimos, adoecidos e não aguentam mais porque tem que fazer crédito. São milhões de crédito. Quer dizer, tem que oferecer. Então, esse dinheiro que passa a ser consumido, né, pelo cliente, na verdade, ele vai consumir e repassar para compra de bens. Então, não exatamente é um aumento na renda. O PIB, por exemplo, a fatia do PIB relativo ao trabalho, né, a renda do trabalhador, esse não aumentou. O que aconteceu? Eles tiraram parte da renda da classe média, de quem ganha 5 mil reais, 4 mil, e passaram para os mais necessitados. Tudo bem, mas o grande capitalista, os que estão ganhando muito dinheiro, esses estão ganhando nunca antes da história desse país. O Lula disse isso. Por que os banqueiros eram contra ele se nunca na história desse país eles tiveram tanto lucro? Então, o que ocasionou a melhora das condições de vida, aparentemente, dessa população? O Bolsa Família, que é assistencialista, né, que tudo bem, tem que dar a comer a quem tem realmente a dificuldade. Mas houve uma retirada de renda da classe média para passar. E aí, assim, a reclassificação do IPEA, né? Porque dizer, são 60 milhões na classe média. Ora, quem ganha R$1.000 é classe média? Quem ganha R$1.200 é classe média? Não é classe média. Então, há uma readequação dessa história de classe média para iludir todo mundo. Agora, Eneida, o PSOL, ele tem uma imagem à esquerda do PT, né? Mais à esquerda do PT, e tem uma imagem radical, não tem? Uma imagem de quem, na verdade, não está disputando o poder para valer, tá mais para... É essa imagem, isso corresponde à realidade? Como é que você vê essa questão do PSOL, do partido? Olha, o PSOL, eu avalio assim, ele é radical porque ele vai à raiz do problema. Ele não é radical
porque quer ser extremista ou sectário, ele quer dialogar com a sociedade. Então, nós estamos disputando o poder aonde conseguirmos disputar o poder. É um partido que, aliás, eu acho que é muito bom frisar, não aceita financiamento de campanha, financiamento de empresa. Porque como você angaria dinheiro para fazer campanha, e geralmente as campanhas milionárias são as campanhas que dão certo, que elegem os representantes, né, os governadores. E nós não aceitamos. Por quê? Porque na medida em que... O vídeo Carlinhos Cachoeira está aí, é emblemático o caso dele. Então, na medida em que empresas financiam a campanha de governantes, de políticos, esses políticos eles vão estar atrelados aos interesses dessa empresa. Eles não vão tomar decisões políticas favoráveis à população. É a empresa. Isso a gente então, é um meio legal, na verdade, mas é um fio condutor da corrupção. Porque o que é corrupção? Você está comprando alguém para fazer algo. E você viu isso acontecer especificamente em Santos, onde você disputou a prefeitura? Olha, o que a gente vê é diversos políticos sendo financiados, está aí no TSE, quem quiser, só abrir, sendo financiados por empreiteiras, por construtoras, por empresas petroquímicas, né? Por empresas do porto, certo? Então, na nossa avaliação, quando se tem que tomar algo, acaba se governando para um grupo econômico e se fatiando a cidade como se ela fosse uma commodity. Ela é um produto, a cidade virou um produto, uma commodity, em que ela vai ser fatiada para os grupos econômicos. A gente vai parar para o intervalo e depois você vai me dizer aonde que você viu os efeitos desse fatiamento em Santos nos últimos 4 anos. A gente volta já já. Voltando com Notícias em Debate desse domingo, a convidada é a pré-candidata do PSOL à Prefeitura de Santos, Eneida Cury, que é formada em Física, que é secretária-geral do Sindicato dos Bancários de Santos e região. Eneida, você falou no bloco anterior sobre o fatiamento, sobre a cidade tratada como uma commodity. Você está se referindo a esses últimos 4 anos, depois que você disputou a eleição, ou já de fases anteriores? Já de fases anteriores, né? Quando a gente tem um sucateamento da educação, quando a gente tem um sucateamento da saúde, isso beneficia, e não é só aqui na cidade, mas isso a gente vê também no governo do estado, que não presta atenção à saúde. Olha, fazer um parênteses, os profissionais da saúde do Hospital Guilherme Álvaro estão em greve. O ticket de refeição deles é R$4. E chegou a baixar e depois voltar, né? R$4. E há 12 anos eles não têm um aumento acima de uma inflação, não tem. Vão agora, uma coisa que eu quero falar, vão agora inaugurar uma UTI infantil, mas não tem ninguém ainda para tomar conta dessa UTI. E ninguém com experiência, quer dizer, vão inaugurar por conta da eleição. Como inauguraram a Unifesp, que veio o mercadante, na primeira chuva que deu, caiu o teto. Como vão inaugurar o hospital da Conselheiro Nébias, o Hospital dos Estivadores, 3 andares. Mas por quê? O hospital todo tem que passar por reforma séria e não tem condição de atender agora, antes da eleição. Então, são todas inaugurações, como o Serra, 2 anos atrás, veio inaugurar uma maquete. Já viu a inauguração de maquete? Então, são inaugurações feitas à vésperas das eleições para ver se dá uma tapeada. Mas o que eu quero dizer assim, esse fatiamento, quando você trata a saúde como da população, o SUS tanto faz, né? Ou então terceiriza
o atendimento, né, o gerenciamento dos hospitais, isso você está privilegiando entidades privadas. Quando você deixa de fazer, de dar o atendimento correto para a educação, é a mesma coisa. Vide o Saresp agora, aquela prova, né, estadual, dentre 100 alunos, só 4 têm o conteúdo de acordo com a sua idade. Então é uma falência. E você vê relação entre a participação da iniciativa privada na saúde, na educação e as doações de campanha? E as doações de campanha, e também vou complementar isso com a liberação do gabarito dos prédios, porque em Santos, porque a explosão imobiliária, né, das construtoras, tal, isso foi praticamente no país, em várias capitais e várias cidades. Mas a questão da liberalidade, deu uma coisa, do gabarito, isso foi para contentar, sob pressão das construtoras. Você se assustou com aquele lançamento ali onde era o supermercado no Canal 2, de 40 e tantos andares? 40 e tantos andares, na ponta da praia, a quantidade de prédios que tem, na praia mesmo, a quantidade, já tem aquele bloco de prédios que não deixa o vento passar. Agora então, se você se eleger, você sabe o que fazer com isso aí? Porque agora também o leite já está derramado, foi feito, né? Não, agora já foi feito. O que aconteceria é que não seria aberto esse gabarito. Não seria elevado, bom, com então, certeza. Você tem certeza que os construtores não vão votar em você, né? Com certeza, mas também não... Pois é, tenho certeza, assim, não precisa, né? Por quê? Porque é isso que a gente quer. A gente não aceita doação de campanha dos empresários para não depois ter que pagar essa doação. E o Porto? E o Porto é a mesma coisa. O Porto, a expansão portuária das nossas áreas, também, o que acontece? Eles expandiram para as nossas áreas, mas o Porto continua de costas para a cidade. Porque qual é a vantagem do Porto diretamente para nós, sendo que nós tínhamos muito mais trabalhadores antigamente, antes da privatização dos portos. Hoje nós temos um mínimo de trabalhadores com muita dificuldade em se requalificar e se recolocar no mercado de trabalho, quando não tem o trabalho. A utilização das nossas vias pelos caminhões, que não tem pátio de estacionamento, não tem aonde parar. Às vezes esses caminhões ficam, os caminhoneiros ficam 7, 8 horas dentro de um caminhão, sem aonde ter um banheiro, não tem nada, né? Então, o Porto se utiliza da nossa cidade, mas ele não devolve para a nossa cidade nenhum Agora, Eneida, benefício. O prefeito Papa, ele cumpriu uma promessa de campanha, criou a Secretaria de Assuntos Portuários, colocou o secretário como presidente do Conselho de Autoridade Portuária do Porto de Santos. O presidente saiu, é pré-candidato a prefeito e o secretário de Planejamento foi ser o novo presidente. Mesmo assim, você acha que o Porto continua de costas para a cidade? Continua, mas você ter organismos que debatam o Porto, ou gente ligado a base governista, a base do prefeito, para discutir a questão do Porto, não significa que isso traga benefício à população. É essa a dicotomia. Essa dicotomia não significa que, tendo meia dúzia de pessoas que estão discutindo um assunto, isso, na verdade, esse assunto, as deliberações, vão trazer benefício à população. O que eu vejo, Paulo, é o seguinte: eu participei de diversas audiências públicas, com temas importantíssimos com relação aos menores que usam droga, às mulheres que são vítimas de violência, à segurança pública, às famílias que sofreram com assassinatos dos seus filhos pelo aparato de repressão, grupos de extermínio que existem na nossa cidade. E a saúde mental também, a dificuldade que esses setores mais vulneráveis da nossa sociedade têm em ver as suas reivindicações atendidas é absurdo. Você vê gente da prefeitura, do governo municipal, apenas se esquivando, se acusando, e aquilo que é reivindicado não é
não é feito. Bom, a Eneida prefeita pretende atuar principalmente nessas minorias que não têm os direitos básicos de cidadania e repensar a cidade nessa participação das empreiteiras. Não tem uma escola. Por quê? E por que alguns podem morar na praia, podem morar em cobertura, Então, a gente tem que fazer o possível para que essa cidade seja solidária. Afinal, 400 mil habitantes, praticamente, é um bairro de São Paulo, é um bairro do Rio de Janeiro. Não é possível que a gente se degladie e entregue a cidade a grupos econômicos que vêm aqui só para lucrar. Porque agora, com o pré-sal, você sabe como é que o que vai acontecer, né? Então, assim, a educação é prioritária. Investimento em educação. A prefeitura, ela investe 25%, que é o mínimo da Constituição, é o mínimo. Então, a gente tem que melhorar o currículo, o conteúdo, né, da qualificação para os professores. A gente tem que investir demais, porque eles vão para o ensino médio, não sabem nada. E eles saem do ensino médio com progressão continuada, eles saem do ensino médio não Agora, não tem a Eneida nada. E o pessoal tem equipe para estudo? Olha, a gente conta com a capacidade dos servidores municipais. Então, Sabe você entende que secretários, cargos de confiança devem ser ocupados por funcionários de carreira? De carreira. Porque a gente tem que acabar... Então já deu para ver que você não quer o voto do empresário, mas quer o voto do funcionário, né? Não, mas não é. Mas assim, eu não estou falando isso por causa do voto. Isso é uma questão de princípio. Porque, por exemplo, nós não fazemos aliança com nenhum partido que não tenha uma afinidade ideológica, de pensamento. Qual partido que tem afinidade com o pessoal? Tem algum? O PCB, o PSTU, né? São partidos que entendem para os professores. A gente tem que investir demais, porque eles vão para o ensino médio, não sabem nada. E eles saem do ensino médio com progressão continuada. Eles saem do ensino médio não Agora, a Eneida nada. E o pessoal tem equipe para estudo? Olha, a gente conta com a capacidade dos servidores municipais. Então, você entende que secretários, cargos de confiança devem ser ocupados por funcionários de carreira? De carreira. Porque a gente tem que acabar... Então já deu para ver que você não quer o voto do empresário, mas quer o voto do funcionário, né? Não, mas não é. Mas assim, eu não estou falando isso por causa do voto. Isso é uma questão de princípio. Porque, por exemplo, nós não fazemos aliança com nenhum partido que não tenha uma afinidade ideológica, de pensamento. Qual partido que tem afinidade com o pessoal? Tem algum? O PCB, o PSTU, né? São partidos que entendem a cidade e o Estado de uma maneira semelhante à nossa. E você acha que eles vão coligar? Você tem expectativa de uma coligação com o PCB e com o PSTU? Não começamos as conversas com eles. Às vezes, a coligação, ela envolve uma burocracia que, de repente, esses partidos, não sei se querem cumprir. Mas, como 2008, o PSTU não fez a sua convenção, mas apoiou formalmente e tal, o nosso partido. Bom, a Eneida está pronta para a luta, então? Está com o discurso pronto de campanha? Tem algum recado específico para a telespectadora, para o telespectador da Band nesse final de programa? Tenho, sim. Primeiro, muito obrigada pela audiência e eu gostaria de que vocês pensassem que campanhas milionárias, ricas, cheias de helicópteros, cheias de imagens, e que inaugurações, propostas, porque criativos, né? Proposta sabe de tudo. Mas vejam os 4 anos, vejam o que foi feito, vejam o que esses partidos, o que o governo do estado, o que o PSDB investiu em educação, investiu em saúde, o que o PMDB investiu, o que o PT fez com o país. E avaliem empresas financiando campanha. Você vai sair prejudicado. Eneida, obrigado pela participação no Notícias em Debate. Boa sorte aí na continuidade da carreira como
física, como secretária-geral do Sindicato dos Bancários e como pré-candidata do PSOL Obrigada, Paulo. à Prefeitura Eu de agradeço Santos. a oportunidade. Obrigado a toda a equipe e a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até domingo que vem, nesse mesmo horário, se Deus quiser, e uma ótima semana para você que você merece.